E junta-se agora em direto neste Jornal à Noite por videochamada o médico Rui Nogueira. Muito boa noite. Para uma primeira análise àquilo que pode estar a acontecer com o Presidente da República. Para já tudo indica que foi uma paragem de digestão. Deixe-me começar por perguntar-lhe se é um motivo para ir a um serviço de urgências. Olá, boa noite. Antes de mais, desejo-se a rápida melhora do Sr. Presidente. É evidente que esta situação, quando for definida como uma paragem de digestão, é simples. A questão é saber se é mesmo uma paragem de digestão. Os nossos problemas com os diagnósticos diferenciais têm a ver com a definição concreta, exata e em tempo correto daquilo que é a situação que preocupa. Uma paragem de digestão em si mesmo não é grave, mas a dificuldade é saber se é mesmo e apenas uma paragem de digestão. Não quero augurar nada de mau, é evidente, mas é sempre uma situação que nos preocupa enquanto não está esclarecida e, portanto, a necessidade de ir a um serviço de urgência, a necessidade de fazer alguns exames complementares e a necessidade, nomeadamente, de acompanhar o doente nas primeiras horas e ver a evolução é fundamental. Portanto, foi sempre, naturalmente, a melhor atitude por prevenção e, provavelmente, não tendo a certeza que poder-se a tratar de uma paragem de digestão, ir a um serviço de urgências. Quais são os sintomas, no caso de se confirmar que se tratou mesmo de uma paragem de digestão? Não, a paragem de digestão é tão simples quanto isto. Se o doente vomitar ou se passar algum tempo e ajudarmos com medicação de maneira a que seja revertida a paragem de digestão e por uma medida simples, se as pessoas estiverem conscientes e estiverem bem, uma bebida quente, uma água quente é possível reverter só por isso. É evidente que estamos a falar enquanto não chega ao hospital. Se a pessoa estiver consciente, se estiver razoavelmente bem, mas indisposta àquela situação, enfim, banal de não ter feito a digestão de uma refeição, de ter adormecido após uma refeição copiosa e que, de facto, pode haver um embaraço ali assim durante umas horas e que reverte espontaneamente. Às vezes reverte espontaneamente com um vómito, não é? Que é a resolução do organismo rejeitar aquilo que não está bem, uma situação, enfim, de paragem gástrica e, portanto, há um vómito. Nas crianças isso é particularmente evidente e frequente e banal. Nas pessoas, nos adultos e nas pessoas mais velhas não é assim tão fácil, nem vomitar sequer é fácil. Bom, e portanto, quantas vezes não é necessário, de facto, fazer medicação, ir ao hospital, fazer uma pausa alimentar durante umas horas e reverter, esperar que a situação se reverta. Mas à partida, e se vier a verificar que se trata de uma paragem de digestão, em princípio não há qualquer motivo para ficar mais tempo ou durante muito tempo no hospital. Não, claro que se for uma paragem de digestão é breve. A questão é mesmo saber se é apenas uma paragem de digestão. Se não há outros sintomas que, entretanto, se associam, como uma dor abdominal, uma dor forte, ou se há febre, ou se há mesmo, enfim, uma situação, um quadro de abdômen, abdômen agudo, já é muito difícil para as pessoas perceberem, mas se há uma situação de dor abdominal grave, que possa induzir mesmo uma intervenção cirúrgica de urgência. Aquilo que podemos pensar que é uma paragem de digestão pode ser uma simples apendicite ou uma outra situação abdominal aguda que exige intervenção cirúrgica urgente. E, portanto, a paragem de digestão, só por si, não estamos a falar do Sr. Presidente da República, é evidente, estamos a falar no abstrato. Mas a paragem de digestão, só por si, para nós é, enfim, insuficiente. Se fosse só uma paragem de digestão, não há problema nenhum, é um problema de esperar 2 ou 3 horas e resolve. Se não é um quadro tão simples assim, tem que se acompanhar e ver a evolução do doente e ver, enfim, o que é que está em causa e por isso muitas vezes é preciso fazer exames complementares. Enfim, o estado do doente, observar o doente e ver qual é a situação em si mesmo é determinante para conseguirmos determinar qual é a situação e evoluir e fazer evoluir e acompanhar e tirar as conclusões devidas e encaminhar o tratamento.
Nós já voltamos a falar, até porque vamos tentar perceber o que é que pode estar aqui em causa, uma vez que o Presidente da República, estamos a falar de alguém que tem 76 anos, está a dias de fazer 77, Marcelo Rebelo de Sousa faz anos dia 12 de dezembro. Alguém com esta idade, 76 anos, com este histórico de Marcelo Rebelo de Sousa, eu vou recordar apenas algumas das intervenções. Em dezembro de 2021, Marcelo Rebelo de Sousa foi operado a 2 hérnias inguinais. Em dezembro de 2018, mais uma vez operado de urgência uma hérnia umbilical. Em outubro de 2019, o Presidente da República foi submetido a um cateterismo cardíaco no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, no concelho de Oeiras. Portanto, alguém que tem este histórico de saúde, é natural que a qualquer indisposição os médicos tenham optado por aconselhar Marcelo Rebelo de Sousa a ser submetido a vários exames. Sim, aqui eu gostava de salvaguardar que não podemos estar a comentar o estado de saúde do Sr. Presidente, tanto que não sabemos, e por outro lado, enfim, é da esfera pessoal e temos que respeitar aquilo que é o trabalho dos colegas e aquilo que é a privacidade do doente, independentemente de ser o Presidente da República ou não. Mas serve o exemplo e o mote, portanto, aquilo que eu posso dizer, falo-ei em abstrato e não a um caso concreto que, de resto, nem sequer conheço. Não é? As intervenções cirúrgicas que referiu não têm nada a ver com aquilo que agora possa ser um quadro abdominal e... Sim, eu também não disse que tinha a ver, eu disse que era um histórico da pessoa em causa, sim. Sim, claro. Eu sei, eu percebi, mas não tem nem a hérnia inguinal, nem a hérnia umbilical, nem o cateterismo cardíaco, enfim, tem a ver propriamente com esta situação. Em si mesmo, com uma situação de indisposição, de paragem de digestão, nada disso. Bom, mas tudo tem a ver com tudo nestes doentes, nos doentes de 70 anos, nos doentes... Enfim, que na circunstância também houve viagem, na circunstância houve stress, pelos vistos havia um funeral, não é? Bom, e havia uma deslocação grande, o Sr. Presidente ter-se-á deslocado uns quilómetros, não é? Umas centenas de quilómetros, e portanto há toda uma alteração do ritmo normal de vida, embora o Sr. Presidente tenha uma vida sempre muito agitada, como é conhecido. Agora, tudo isto tem que ser esclarecido e, naturalmente, que é plausível e é mandatório, enfim, avaliar o doente, e os doentes têm que, enfim, aguardar, todos temos que aguardar, os médicos também, aguardar a evolução da história natural da doença para que se descortinem outros sintomas e conseguirmos decidir o tratamento, orientar o tratamento a seguir depois mais tarde, mas fundamentalmente aliviar aquilo que é o sofrimento que o doente tem, enfim, em relação às dores, em relação aos vômitos, em relação a outros quadros sintomáticos que possam ocorrer. E, portanto, tudo isso carece de algum tempo. Às vezes as pessoas pensam que estão muito tempo na urgência, ficam muito tempo a aguardar, mas é absolutamente necessário deixarmos evoluir a situação e acompanharmos o doente no sentido de melhor esclarecermos e melhor orientarmos, claro. Neste caso, alguém, e estou aqui a citar o site da Presidência da República, que diz que o Presidente se sentiu indisposto na sequência, e diz mesmo na sequência de uma paragem de digestão. Num caso assim, agora vamos falar em abstrato, sabendo nós que, enfim, estamos a falar do Presidente da República, mas alargando a qualquer caso que possa acontecer, quando alguém entra ou dá entrada num serviço de urgências de um hospital, o que é que pode ser feito? Que tipo de exames é que um doente com estes sintomas é submetido? Não, temos que ver sinais vitais, temos que ver o estado de saúde, enfim, e aquilo que pode pôr em perigo a vida da pessoa. Se está a vomitar, enfim, evitar parar os vómitos, pode ser necessário fazer uma intubação
nasogástrica, isto é, pôr um tubinho no estômago de maneira a drenar o conteúdo para que não continue a vomitar, mas também fazer medicação para não vomitar. Tudo isto tem termos médicos, mas eu estou a evitar usar termos médicos, obviamente, para não atrapalhar. Mas a medicação dirigida àquilo que são os sintomas que já estamos, perante os quais já estamos, não é? Agora, depois é preciso descortinar algumas outras situações, nomeadamente com exames analíticos e ver com uma ecografia, que pode ser absolutamente, esclarecedora ou não, e depois ter que evoluir para outros exames. Um ataque abdominal, enfim, quando é possível, pode ser, e se a ecografia não esclareceu e se o estado do doente não está a melhorar e se ainda não está esclarecido o que é que está a acontecer, depois pode ser preciso, de facto, evoluir nestes exames complementares para conseguir evoluir. Há coisas que são mandatórias numa situação destas, que é uma intubação pôr o tubo para tirar o conteúdo gástrico e o doente fica apenas com um suporte numa veia, enfim, com um soro numa veia para ter acesso rápido à medicação e, por outro lado, não fazer ingestão de novos alimentos. Mesmo depois, até a recuperação ter-se-á que fazer de uma forma fracionada e progressiva, isto é, não ingerir alimentos imediatamente a seguir que sejam em si mesmo de difícil digestão, não é? Portanto, fazer uma reintrodução gradual dos alimentos. Quer dizer que numa situação destas um doente pode precisar de mais um dia ou 2 dias para restabelecer a sua condição normal de refeições normais e ritmo de vida normal, mesmo sendo apenas uma paragem de digestão. No dia a seguir tem que estar a canjinhas, não é? Eu relembro os telespectadores do NOW que estão prometidas para as 9h40, daqui a cerca de 7 minutos, algumas explicações por parte do hospital que vai atualizar o estado de saúde do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Eu recordo que o Presidente da República, de acordo com o site da Presidência, sentiu-se indisposto, teve uma paragem de digestão e os médicos, a equipa médica que o acompanha, achou melhor, antes de fazer essa viagem entre Amarante e Lisboa, deslocar-se ao serviço de urgências do Hospital Universitário de São João no Porto para ser submetido a exames e pelas 9h40 está prometido um boletim clínico para se perceber que exames foi ou está a ser submetido o Presidente da República e perceber se há ou não já um diagnóstico depois desta informação que foi avançada pelo site da Presidência da República. Doutor Rui Nogueira, quando há, e se confirmar que é uma paragem de digestão, sempre que há um caso destes, o que é que pode provocar esta situação? O que pode provocar é uma refeição copiosa, uma refeição abundante, em que não se fez a digestão devidamente. Pode ser a ingestão de bebidas ou alimentos, mas bebidas frias quando se está a fazer a digestão, enfim, meia hora depois da refeição não deve haver ingestão de bebidas, nem de outros alimentos, mas nomeadamente de bebidas frias. Pode ser o stress, pode ser uma viagem, pode ter sido adormecer, pura e simplesmente, para a digestão. E se vai ingerir de novo alimentos, sem que, digamos, a digestão anterior se tivesse concluído, vai parar, vai haver um conflito, digamos assim, e vai parar. O organismo reage de uma forma muito, muito simples, deita fora, é o vomitar. Vomitar é resolver a situação. Muitas vezes até é a solução ótima e, digamos, plausível e normal. O doente chega ao hospital, a viagem, passou meia hora, vomitou, quando chega já está bom. Muitas vezes acontece isso. Enfim, espera-se um pouquinho e não evoluiu nada, já está aliviado.
passado mais uma hora ou duas e a situação está revertida de uma forma natural, porque vomitou, deixou de haver o problema, não é? Outras vezes tem que se ajudar com medicação para que haja facilidade em continuar aquela digestão e, enfim, ver se não há mais problemas. Repare-se que parar a digestão pode também ser por alimentos mal confeccionados, alimentos estragados e, portanto, o organismo reage de uma forma natural também rejeitando aquilo que não está certo, vomitando. E, portanto, uma forma normal de defesa. Repare-se que não estamos a falar com outros sintomas, nomeadamente a febre, não estamos a falar com outros sintomas, nomeadamente a dor abdominal, e depois a dor abdominal há várias maneiras de caracterizar a dor abdominal, e, portanto, tudo isto tem depois um enquadramento clínico que orienta até um diagnóstico final. É claro que se é uma paragem de digestão, a situação fica resolvida em poucas horas. Fica resolvida em poucas horas, mas tratando-se de alguém com 76 anos, neste caso, diria que há algum conselho especial se confirmar que é apenas uma paragem de digestão? Claro, quer dizer, fica resolvida em poucas horas em termos de cuidados médicos e cuidados hospitalares. Depois é ir para casa e fazer uma pausa alimentar, fazer fracionamento das refeições, não fazer refeições abundantes nas próximas horas, enfim, no dia a seguir estar a calos de galinha, não é? Quer dizer, não vale a pena estar a atrapalhar mais o tubo digestivo depois dele se ter queixado, enfim, com uma indisposição, com uma paragem de digestão provocada, enfim, pode ter sido apenas o stress, pode ter sido uma viagem, pode ter sido, enfim, um alimento que estava estragado, mas que foi resolvido, mas no dia a seguir, enfim, eu diria que 24 horas tem que ter cuidados alimentares, nomeadamente o fracionamento das refeições e alimentos muito simples, de maneira a não provocarem dificuldade em digestão, ou seja, tudo aquilo que seja fácil de digestão, mas que alimente, é natural, é necessário que alimente a pessoa, mas que seja muito fácil de digerir e não cause perturbação, não cause dor, não cause enjoo, para ser simples e para ser pacífico para o doente.